Olá, está começando mais um programa Mulheres em Ação. Eu sou Nanda Souls e no programa de hoje nós vamos conversar com a nutricionista Daniela Campi. Ela que é do chefe do Departamento de Nutrição da CC Medical Service de New York. Olá, Daniela. É um prazer tê-la aqui no nosso programa. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, Nanda. Daniela, comer doce à noite engorda mais? Qual é o melhor horário de comer um docinho? Não é que engorda, à noite o metabolismo está mais baixo. Então, assim, quando a gente já tem um metabolismo baixo, o doce vai acumular, né, esse açúcar e vai engordar mais do que deveria. Então, qual é o melhor horário para a gente comer um docinho, assim, mais tranquilo, que não vai pesar tanto? Durante o dia, né, que a gente está ainda na correria, né? Então, assim, à noite a gente está mais, assim, os hormônios estão menores, está tudo mais lento dentro do organismo, então seria durante o dia mesmo. E, Daniela, um gordinho, ele pode ser saudável? Olha, depende, a gente tem que colocar sexo, idade, tá? E atividade física, enfim, se a gente falar de uma criança, ela pode ser uma criança obesa, né, no caso, mas ao longo dos anos ela pode desenvolver sim alguma patologia, tá? E assim, como a gente vê também alguns magros, né, que tem colesterol alto, mas esse é o ponto, que o colesterol não é o órgão de impacto, né? A gente pode ter outro órgão no organismo que esteja afetando a saúde, não o colesterol. Tá. E assim, uma refeição mais completa, comer, vamos lá, um prato de arroz, feijão, batata frita e bife. Qual é o melhor horário para eu comer assim? Se é que eu posso comer assim. Não entendi. Por exemplo, vai no horário do jantar, eu comer um pratão de arroz, feijão, bife, batata frita. Isso seria ruim? É bom? Porque é balanceado? Não, então, para a gente ter uma alimentação equilibrada, o mais indicado é fracionar, né, os alimentos durante o dia. Ou seja, obviamente, uma refeição grande à noite, obviamente, não vai ser o mais adequado, né? Mas se uma pessoa faz esporte à noite e vai jantar às 9 da noite, por exemplo, e faz o esporte ao longo das 8, sei lá. Então, assim, tudo vai depender, tá bom? Mas uma refeição à noite grande não é a mais indicada. Deixa eu te perguntar uma coisa. O fato de um gordinho comer... uma pessoa comer de forma adequada, tudo balanceado, obrigatoriamente essa pessoa vai ser magra ou não? Olha, a questão da magreza conta muito a genética, tá? Então, assim, a pessoa pode desenvolver uma obesidade ao longo da vida, ou ela pode nascer com essa expressão gênica e a obesidade é secundária, tá bom? Então, o que acontece? O mais indicado é usar nutrientes, alimentos que aceleram o metabolismo, né, que elimine toxinas, tá? Então tem toda uma sinergia aí pra gente, quando a gente se trata de um organismo obeso. Tá? Ok. E que alimentos são esses que trazem energia, que aumentam o metabolismo? Então, é o caso da pimenta, da canela, né? Os alimentos que dão saciedade, também a gente pode compor os alimentos que dão saciedade com os alimentos que aumentam o metabolismo, no caso, né? Então, assim, as fibras, espinafre, agrião, a selga, todas as saladas, as folhas verdes em geral, com as mostarda, né? Tem bastante especiarias hoje em dia que a gente pode compor na cozinha para aumentar o metabolismo e dar saciedade. Certo. Tá? Então, assim, e alguém que não tem o costume de se alimentar com alface, espinafre, que não come isso de forma nenhuma, qual é a saída? Bom, a saída, no caso, é fazer em forma de sucos, né? Hoje tem os sucos verdes, que a gente pode compor com rúcula, agrião, espinafre, colocar uma maçã verde, um gengibre. Então, já é uma forma de equilibrar, não é o ideal, né? O ideal é comer a fibra. Mas, aos poucos, a gente consegue mudar os hábitos, né, alimentar do indivíduo, no caso. Nossa, que alívio, nem tudo está perdido.
Me responde uma coisa, com o estilo de vida que a gente tem hoje, essa coisa de você não ter horário, trabalho, que nunca ninguém tem horário de almoço, acho que fixo, nunca é certinho. Eu sei que existe a indicação que a gente tem que comer de 3 em 3 horas. Certo. Mas não é a realidade de todo mundo. Eu acho que a maioria das pessoas não conseguem isso. O que fazer? Então, isso é uma pergunta bem colocada, inclusive, porque a maioria dos meus pacientes, eles vão me procurar lá na clínica para fazer esse horário, essa disciplina alimentar, ela é muito importante para quem quer emagrecer. Inclusive, é um dos segredos, tá? Para quem quer emagrecer, é ter disciplina. Hoje em dia é complicado mesmo a gente levar o pé da letra, né? A vida está muito corrida, mas assim, uma saída está sempre com alguma coisa do lado. Por exemplo, uma fruta, uma barra de cereal, até uma proteína hidrolisada. Enfim, tá colocando no seu dia a dia. Porque também assim, Nanda, se a gente não tem tempo de cuidar da saúde, a gente vai ter que ter tempo para cuidar da doença. Isso né? é verdade. Então, tem que levar assim o senso. E assim, quais são os alimentos que são indispensáveis no dia a dia? Olha, eu sou nutricionista, vou falar todos. né? Mas assim, vamos dizer, carboidrato de baixo índice glicêmico, os tubérculos, as fibras, que são as folhas, frutas e sementes, né? Que são ricos em ômegas. E os ômegas já está mais do que provado, eles ajudam no nosso sistema nervoso central, em concentração, e ele diminui a inflamação celular. Né? Então, é muito indicado os ômegas, que vêm de todas as sementes, espinafre, nozes e salmão, né? Os peixes de água profunda. Você falou tubérculos, o que são? Os tubérculos são as raízes, né? Cenoura, inhame, mandioca, mandioquinha, tudo que é raiz. Ai, bacana. E quais são os alimentos que eu não preciso comer, que não vai me fazer falta se eu ficar um bom período sem? Olha, os industrializados, Nanda. Tá? Se a gente conseguir evitar ou equilibrar, né? Evitar comer bolacha, biscoito, padaria, né? No geral, assim, né? Então, os industrializados, se a gente conseguir melhorar um pouquinho, diminuir um pouquinho na alimentação, já ajuda bem. Daniela, você é a favor da marmita? Eu andei observando, a gente sai todo dia para comer fora e essa comida vem ali, tem alguns temperos industrializados, que foi aquilo que a gente estava colocando anteriormente. Até observei que essa semana eu vi uma entrevista da Cláudia Raia falando que ela leva a marmita dela para todos os lugares e até sai distribuindo para os amigos dela. Ela é aconselhada, é mais saudável? Então, depende. Depende aonde é feita, como ela é temperada, né? A questão do salito não é muito saudável. Se for uma refeição bem composta, com fibras, carboidratos, né? Nutrientes que mudam a nossa expressão gênica, sim, eu não vejo por que não. Melhor que uma padaria, no caso, né? Com certeza. E me diz uma coisa, existem alimentos que dão essa sensação de saciedade. Que alimentos são esses? Então, a saciedade é quando a gente come e está satisfeito, né? Muitos indivíduos, quando eles estão obesos, eles não têm esse hormônio que chama leptina, ele não trabalha bem. Então, assim, por isso que a pessoa come muito, né? Ela não tem aquela questão de parar de comer por causa da leptina, né? Então, assim, a saciedade, o que ela é? Quando você come, está satisfeito. Bom, então tá. Então, os alimentos que dão saciedade, geralmente são aqueles que têm fibra, né? Alto teor de fibra. Os crus e as folhas, em geral. Tá? Esses são os que mais dão saciedade. Diferente de uma massa, um macarrão. O macarrão, ele tem alta digestibilidade. Então, a digestão dele, muitas pessoas ficam com fome depois de 1 hora. É verdade. Né? Tomar líquido durante as refeições. Estou comendo e já vou tomando um refrigerante, um suco. Pode? Engorda realmente? Olha, Nanda, há controvérsias. Assim, vamos à lógica, né? Se você faz um prato grande e toma um copo enorme de água com gás, o estômago vai ficar dilatado, certo? Agora, pega os japoneses, eles tomam um banchaizinho sempre após as refeições, né? Isso tem um porquê. Porque o chá verde ali quente, ele pode diminuir a absorção de gordura, certo?
Então, assim, um golinho eu não vejo problema. Eu acho que até ajudaria no processo da digestibilidade, da digestão. Daniela, qual é a dica que você dá para as pessoas a respeito da alimentação? Mas não fale agora. Aguardo você no próximo bloco.